Sabe aquela sensação? Aquele calor que sobe, o coração que acelera, a vontade de simplesmente explodir? Pois é, a raiva. Uma emoção poderosa que, se a gente não souber lidar, pode causar um belo estrago. Mas, e se existisse um jeito de dominar esse impulso? É nisso que a gente vai mergulhar hoje. Um caminho para transformar a raiva usando uma força surpreendente, a mansidão. Vamos lá! E tudo começa com essa sabedoria aqui. Pensa comigo. Quando a gente está diante de um conflito, de algo que parece injusto, é como se a gente chegasse numa encruzilhada. E esse provérbio mostra os dois caminhos. De um lado, a calma, que, sabe, desarma a situação. Do outro, a palavra dura, que só joga a lenha na fogueira. Ah, mas essa é a pergunta de $1 milhão, não é verdade? Porque na teoria tudo parece simples, mas na hora H, quando a frustração aperta, quando a gente se sente desrespeitado, como é que se escolhe a calma em vez de só reagir? É exatamente esse o desafio prático que a gente vai desvendar. Então, para começar, a gente precisa entender o que é essa tal centelha da raiva. O ponto mais importante é, sentir raiva não é uma falha, não é um defeito. É uma emoção natural, humana. A verdadeira questão não é sentir a raiva, e sim o que a gente escolhe fazer com ela. E a fonte que a gente está analisando traz uma imagem muito poderosa. A raiva é como segurar um fósforo aceso. É aquele momento rápido, sabe? Uma faísca de calor. E bem ali, naquele instante, a escolha crítica está na nossa mão. A gente vai apagar a chama ou vai começar um incêndio? E a gente sabe, né? Quando a gente escolhe reagir por impulso, o incêndio pode se espalhar muito, muito rápido. São palavras que saem sem filtro, gestos sem controle, e quantas vezes o arrependimento não vem logo depois? Vamos dar uma olhada em como isso acontece. E aqui fica bem claro, né? Olha só a diferença. De um lado, a palavra ríspida. Ela age como gasolina. Só desperta mais ira, gera mais conflito. É o caminho que começa o incêndio. Do outro lado, a resposta calma. Ela funciona como água. Desvia a fúria, acalma os ânimos, é a escolha de apagar o fósforo. O material de origem também aponta para um senso de urgência nisso tudo. O que essa passagem sugere é que uma raiva que fica guardada, sem resolver, pode se transformar em algo bem mais perigoso. A instrução é bem direta. Lide com a raiva rápido, não deixe ela criar raiz. Agora, a gente chega num ponto que pode, de verdade, mudar a nossa perspectiva. A emoção da raiva, em si, não é o problema. A fonte nos lembra que até Jesus sentiu indignação, como naquela famosa cena no templo. Então, peraí, o que faz a diferença? A diferença, no fim das contas, está na intenção e no resultado. A indignação de Jesus, segundo a fonte, nunca foi egoísta, nunca foi para destruir. O objetivo era construtivo, era para corrigir uma injustiça, para restaurar a ordem. Não era para ferir ou para destruir pessoas. É uma raiva que busca justiça e não vingança. Então, se a reação por impulso é o problema, qual seria a solução? É aqui que a fonte apresenta um conceito muito poderoso, que seria a chave para tudo isso, a mansidão. Mas o que isso quer dizer na prática? E essa definição aqui é crucial. Mansidão não é ser passivo, não é ausência de força. Muito pelo contrário, é ter toda a força, todo o poder de reagir, mas ao mesmo tempo ter a sabedoria e o autocontrole para escolher a paz. É literalmente força dominada pela vontade. E é muito importante reforçar isso. Na nossa cultura, muitas vezes, a gente confunde mansidão com fraqueza. Mas na perspectiva que estamos analisando, é justamente o oposto. Pensa bem, é preciso muito mais força para controlar uma emoção poderosa do que para simplesmente se entregar a ela. Certo, então o conceito está entendido. Força sob controle. Mas como é que a gente aplica isso na vida real, na hora que o sangue ferve? Vamos ver agora um guia bem prático. A ideia, então, é um processo de 4 passos. Primeiro, pare. Aquele segundo fundamental antes de qualquer reação. Segundo, respire. Puxe o ar e busca a clareza. Aqui a sugestão é pedir sabedoria a Deus. Terceiro, lembre-se. Lembre de um ideal maior, do exemplo de perdão. E por fim, o quarto e último passo, escolha. Faça uma escolha consciente por uma palavra que constrói, em vez de uma que destrói. Para a gente caminhar para o final, a fonte nos leva ao que seria o exemplo definitivo de mansidão. Uma demonstração de força sob controle nas circunstâncias mais extremas que se pode imaginar. Pare e pensa um pouco no poder que está contido nessa frase. Ela foi dita no meio de uma dor e de uma injustiça imensas. Em vez de uma maldição, uma oração de perdão. Esse é o auge da mansidão. Ter todo o direito do mundo de se irar, mas escolher a misericórdia. É a força sob controle na sua forma mais pura. E assim a gente volta para o começo. Todos os dias, nas pequenas e grandes frustrações, o fósforo aceso é colocado na nossa mão.
A escolha de apagar a chama ou de começar um incêndio é sempre nossa. A questão que fica no ar é, com essa nova perspectiva sobre força e controle, qual vai ser a escolha da próxima vez?